Concílio de Jerusalém, no ano 49, relatado aqui em Atos 15, tem muita coisa a nos ensinar sobre o que significa ser uma igreja, de acordo com o Novo Testamento. É interessante observar que, diferentemente do que muitas pessoas imaginam, as decisões surgem a partir de uma realidade concreta, de um problema objetivo que aparece no transcurso da vida da igreja. Surge uma dificuldade, a questão dos judaizantes com os cristãos gentios, e essa questão vai ser discutida. E é claro, como nós acabamos de ver, aí a pessoa de Pedro vai ter uma importância muito grande, mas quando nós observamos o livro de Atos, propriamente no próprio capítulo 15, a partir do verso 22, eles vão tomar decisão de enviar algumas pessoas para levar uma carta que vai ser o consenso dessa decisão. E o texto faz questão de dizer que os apóstolos, os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns e enviá-los. É interessante perceber como o Espírito de Deus que age nos apóstolos, age nos presbíteros, está agindo na igreja, portanto há uma ideia clara de uma espécie de referência, vamos dizer quase que democrática, falando a respeito do assunto conforme nós observamos aqui. E aí o que o texto vai nos dizer? Eles vão tomar então uma decisão e essa decisão vai orientar esta nova comunidade, esses cristãos gentios que agora devem tomar um posicionamento sobre como é que eles devem conviver com esta comunidade judaica que tem um perfil diferente do perfil que eles possuem. E assim a decisão vai surgir e, portanto, a carta é mandada aos cristãos gentios que estão em Antioquia, na Síria e na Cilícia. E diz o texto: saudações, soubemos que alguns saíram do nosso meio sem nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês. Então, eles dizem que concordaram em escolher alguns homens e enviá-los com nossos amados irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram a vida pelo Senhor Jesus, e o texto vai prosseguir e olha só que coisa interessante, muito significativa, diz o verso 28, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. Mais uma vez mostrando que a nós, a comunidade da fé e o Espírito Santo são as referências que conduzem a maneira de tomar decisões dentro da igreja. E qual é a decisão? E aqui nós temos uma questão um pouquinho mais difícil de resolver. Que tipo de decisão é tomada aqui? Muitas pessoas, quando leem o que o texto tem a dizer aqui, que eles deveriam se abster de comida sacrificada a ídolos, de sangue, de carne de animais estrangulados e da imoralidade, certamente ficam confusas, porque parecem coisas diferentes não comer sangue e abster-se de relações imorais. Será do que essa carta está falando? Algumas pessoas corretamente pensaram, ou esses mandamentos são de ordem moral, ou esses mandamentos são de ordem cerimonial. Se eles fossem de ordem moral, não fariam tanto sentido, porque o problema é exatamente a convivência de gentios com judeus. E seria muito difícil encaixar, por exemplo, a carne de animais sufocados em mandamentos morais. Por isso faz muito sentido entender que a questão aqui envolve mandamentos cerimoniais. Eles deveriam evitar carne sacrificada aos ídolos, o sangue, carne de animais estrangulados, e a imoralidade sexual envolvia casamento de parentes próximos, que era tão comum entre gregos e romanos, mas absolutamente proibida pela lei lá em Levítico capítulo 18, portanto um escândalo para os judeus. Assim, a decisão é tomada para que as duas comunidades vivam em paz. E uma vez que isso acontece, eles saem, viajam, lendo a carta e animando a toda a comunidade da fé que está feliz, porque agora
diz o texto, os irmãos a leram e se alegraram com sua animadora mensagem no verso 31. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que o tinham enviados, mas Silas decidiu ficar ali. Paulo e Barnabé permanecem em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Problemas surgido, problema resolvido, o povo de Deus abençoado, agora muito alegre, prossegue na direção que o Espírito de Deus direciona a Igreja de Atos dos Apóstolos. Encerrado a discussão sobre a necessidade de ser circuncidado e guardar a lei de Moisés, a igreja entra em um período de paz. Paulo está em Antioquia. Ele começa a pensar como seria bom sair novamente para aquelas igrejas que tinham sido fundadas e ver como que esses irmãos estavam indo. Primeira pessoa que ele pensa, naturalmente, é Barnabé. Portanto, ele convida Barnabé a juntar-se com ele novamente e ir para aquelas regiões no sul da Galácia. Barnabé tem em mente levar seu primo João Marcos, aquele que nós conhecemos do Evangelho de Marcos, como também da sua mãe Maria, que era dono do cenáculo onde Jesus reuniu com seus discípulos e que nós conhecemos em outros textos na palavra. Mas Paulo agora resiste. E por que ele resiste? Porque João Marcos abandonou a equipe em Panfilha, aquela região ao sul da Ásia Menor, hoje Turquia, e foi embora para casa. E ele não queria que isso acontecesse de novo. Naturalmente se pensa, se ele fez uma vez, talvez faria outra. E esta divisão de opinião, Barnabé querendo levá-lo, achando muito útil, e Paulo não querendo levá-lo, criou uma desavença, um problema tão sério que eles se separaram. E agora vamos ter duas equipes. Por quê? Porque Barnabé vai para Chipre, sua terra natal, levando João Marcos com ele. E Paulo vai levar Silas, aquele irmão que foi escolhido da igreja de Jerusalém para levar a carta, e ele agora em Antioquia aceita o convite de sair com Paulo. Agora isso foi bem vantajoso, porque Silas também, juntamente com Paulo, é um cidadão romano. E ele tem outra habilidade que nós sabemos, a habilidade de escrever e ser uma espécie de secretário pelo apóstolo que escreveu 1ª e 2ª Tessalonicenses e mais tarde a carta a Pedro, porque, sem dúvida, Silvano é o mesmo Silas. Mas não podemos esquecer João Marcos. João Marcos, mais anos, talvez 10 anos depois, na carta aos Colossenses, capítulo 4, versículo 10, o apóstolo menciona este irmão, primo de Barnabé, que ele não tinha visto já há tanto tempo e que ele seria bem recebido se ele chegasse a visitar os Colossenses. Há mais uma coisa. A segunda viagem missionária está para começar. E Paulo e Silas vão embora, passando pela Cilícia, talvez pela própria terra de Paulo, em Tarso, vão subindo para a Galácia, e quando eles chegam lá, eles vão passar em Listra. Capítulo 16 diz que lá eles encontram um jovem de grande capacidade, habilidade, de grande amor pelo Senhor e pela obra, Timóteo. E ele, com essa boa recomendação da igreja de Listra, vai acompanhando os outros, tomando o lugar de João Marcos. E assim nós vemos o trabalho do Senhor prosseguindo, segundo o plano que Deus tinha em mente, de incluir já Barnabé indo para Chipre
E Paulo com Timóteo e Silas continuando na direção da Europa. E assim Deus dirige sua obra para a sua glória. E nós somos muito gratos e contentes, porque de certo modo nós estamos aqui falando dele por causa dessa obra que começou há tantos anos atrás.